Oi, gente! Na aula de hoje e na próxima aula, falaremos sobre um ramo da biologia chamado bioquímica, ok? A bioquímica, gente, ela é responsável pelo estudo das estruturas, da organização e das transformações moleculares que ocorrem dentro da célula. Essas transformações é o que configura o que a gente chama de metabolismo. E essas reações elas são extremamente coordenadas e fundamentais para garantir a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos seres vivos. E aí, então, nessa bioquímica, falaremos de como ela é formada, né? De como é formado quimicamente os seres vivos. E aí a gente consegue dividir isso, essa estrutura, né, química que forma os seres vivos em dois grupos. O primeiro grupo, ele é chamado de compostos inorgânicos. O que é isso, gente? São moléculas que não apresentam carbono na composição. E aí, como exemplo, nós temos a água e os sais minerais. O outro grupo é formado, né, pelos compostos orgânicos, ou seja, são aquelas moléculas que apresentam carbono na composição. E como exemplo, nós temos os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, ok? O foco da nossa aula hoje será os compostos inorgânicos e na nossa próxima aula veremos os compostos orgânicos, ok? Bom, então vamos começar pelos compostos inorgânicos. Água. A água nós já sabemos que ela é o composto mais abundante, né, que nós encontramos no nosso organismo e de todos os seres vivos. Em torno aí de 70% a 85% da nossa estrutura corporal é água. E a quantidade, ela varia. Varia de acordo com a idade, varia de acordo com a espécie, varia de acordo com o metabolismo dos organismos, tá? Só uma observação aí, uma curiosidade. O corpo de um bebê, a estrutura corporal de um bebê, 90% é água. De um adulto, em torno aí de 75%. E de uma pessoa idosa, em torno de 45%, ok? E em relação ao metabolismo, o funcionamento do metabolismo, quanto mais água tivermos no nosso organismo, mais rápido e mais reações químicas vão acontecer, tá? Mais acelerado será o nosso metabolismo. Bom, sabemos que a estrutura molecular da água, ela é formada, então, por duas moléculas de hidrogênio, tá? Que são positivas, e uma molécula de oxigênio, que é negativa. O fato de termos aí positivos e negativos permite, né, que a molécula água seja uma molécula polar. E aí ela sendo polar, ela consegue se juntar com várias outras substâncias, tá? Reagir com várias outras substâncias. Vamos entender um pouquinho sobre as propriedades da água. Então, algumas características que são peculiares da molécula água, tá? Como propriedade, gente, nós podemos citar o solvente universal. A água, ela é um solvente universal. O que é isso? Ela consegue dissolver a maioria das substâncias. Então, coloquei aqui pra gente, ó. Quando eu misturo água com sal, eu vou formar uma solução de água com sal, tá? Nessa mistura, eu tenho que a água, ela é o solvente, porque é ela que vai diluir alguma coisa, e eu tenho o sal de cozinha, que é o soluto que vai ser diluído em alguma coisa, ok? E aí, depois que o produto final dessa mistura, água e sal, é a água salgada, tá? Que é a solução final. Quando a gente fala em substância, gente, referente à água, a gente pode classificar de dois tipos. As substâncias que são hidrofílicas, o que é isso? São aquelas que possuem afinidade com água
Então, eu dei o exemplo do sal. O sal, ele se mistura completamente na água. Quando você faz esse tipo de solução, você consegue, depois que você misturou o sal na água, você consegue ver que é uma coisa só, é uma mistura só. A gente não consegue, visualmente olhando, saber quem é o sal e quem é a água, ok? Então, o sal, ele consegue se misturar totalmente na água. Então, ele é uma substância hidrofílica. Já as substâncias hidrofóbicas são aquelas que já não têm essa afinidade com água. Então, por exemplo, as gorduras. Eu não consigo misturar o óleo, por exemplo, com água, tá? Quando a gente olha, eu consigo até colocar no mesmo recipiente, mas eu não consigo misturar. O óleo não se dissolve na água, certo? Uma outra característica da água é a tensão superficial. Então, chama a atenção de vocês aqui na imagem, ó. Essa aranha, ela está na superfície da água e ela não consegue afundar, ela não vai afundar. Por quê? Ela consegue... Primeiro vamos entender o que é a tensão superficial. As moléculas que formam a água, elas conseguem se juntar tão fortemente por pontes de hidrogênio que elas não se desligam, né? Elas não se soltam com facilidade. Para que essas moléculas se soltem, eu preciso ter um peso em cima delas, ok? No caso aqui da aranha, a aranha ela consegue distribuir todo o peso do corpo para todas as extremidades. Então, ela fica levíssima na superfície da água. Então, ela não consegue quebrar essa tensão, né? Quebrar essas pontes de hidrogênio para essas moléculas se soltarem e ela afundar. Tá? A aranha e tem outros insetos também que conseguem andar na superfície, né, na superfície da água sem quebrar essa tensão superficial. Um jeito legal de se quebrar a tensão é usar detergente. O detergente ele consegue quebrar essas pontes de hidrogênio e consegue romper, tá, essa tensão superficial da água. Um outro exemplo, uma outra propriedade da água é a capilaridade. Gosto muito desse experimento, gente, que dá para a gente ver claramente como que a água é absorvida, né, pela planta e como ela vai passando, né, quando ela sai da raiz até chegar na parte mais alta dos vegetais, tá? Então, esse exemplo, ele ilustra muito bem. O que é a capilaridade? É a passagem da água por capilares, tubos muito pequenininhos, de calibre muito pequeno, muito fininho, tá? E como exemplo aí a gente pode citar o vasoxilema que a gente encontra nas plantas. E nesse experimento, gente, a gente pegou botões de rosa, colocou um botão em cada jarro, né? Em um jarro eu tenho uma mistura aí de água e corante vermelho e no outro água e corante azul. E deixei a rosa, né, a haste da rosa mergulhada nessa solução, deixei por um tempo. Tempos depois, a gente começa a perceber que a beiradinha, né, a borda das pétalas, ela começa a manchar do corante que a gente misturou na água. Então, isso prova que a água foi absorvida e ela é passada, né, através do vasoxilema para todas as partes da planta, ok? E sobre as funções biológicas, como que a água funciona no nosso organismo? Muito importante para poder dissolver e transportar várias substâncias. A água ela participa em alguns processos de hidrólise. O que é isso? Hidrólise é a quebra de algumas moléculas, né, que pode ser usada em outras reações químicas. Ela está presente nas nossas articulações, então, como forma de lubrificante, né? A gente sabe que a articulação é o encontro de ossos, não é? Então, eu preciso ter alguma coisa para lubrificar esse encontro, né? Permitir o deslizamento e não acontecer o desgaste. Então, a água está, né, nessas articulações, em todas as nossas articulações, para funcionar como lubrificante. Também uma das funções da água é regular a temperatura. Então, ela trabalha também como reguladora térmica. Coloco aqui, gente, uma observação para vocês.
Quando a gente fala de controle de regulação térmica, a gente fala também de calor específico. Calor específico também é uma propriedade da água. O que é isso? Ela precisa ganhar muita energia para ela ser aquecida, tá? E aí eu faço uma associação aqui com o nosso corpo. O nosso organismo, gente, ele tem um mecanismo de regulação de temperatura. A nossa temperatura corporal ela não pode passar dos 37,5, tá? Porque aí a gente já começa a ter alguns problemas. Então, para essa temperatura não subir, o nosso corpo reage, né, para regular a temperatura, não deixar acontecer o aumento. E quando o nosso corpo começa a superaquecer, ele automaticamente já começa a liberar água, né, através do suor, através da sudorese. E essa água ela vem para diminuir a temperatura, para não deixar essa temperatura se elevar acima do normal, ok? E uma outra função também ela está presente na eliminação de substâncias. Como exemplo, a urina. A urina, a maior parte da urina é água, mas é através dessa água, né, que a gente elimina, que vai ser misturado aí as excretas, que são alguns produtos que são produzidos por reações químicas no nosso corpo e que são tóxicos, então precisa ser eliminado, que são aí a amônia, o ácido úrico, ok? E sobre os sais minerais? Esses sais minerais, a função deles praticamente todos, é regular alguma coisa, tá? Então, ele tem a função geral de regulagem e participa, ele é necessário para o funcionamento de todas as nossas células. Os sais minerais também, gente, atuam na produção de enzimas e de hormônios. Também atua como componente estrutural, então faz parte aí da formação da estrutura de ossos e dentes. Ajuda também na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos, tá? E em geral, esses sais minerais eles são solúveis em água, então eles se misturam com a água. Coloco aqui para vocês os sais minerais e para a gente entender um pouquinho o funcionamento deles no nosso corpo e aonde eu encontro, tá? Normalmente esses sais minerais a gente ingere com a nossa alimentação. Então, sobre o cálcio, ele atua na composição, ele está na composição de ossos e dentes, ajuda na coagulação sanguínea e no funcionamento de nervos e músculos, onde eu encontro em leites e derivados. Vou fazer uma observação aqui pelas fontes, tá? Pelos alimentos que a gente encontra. Aqui eu coloquei, gente, exemplos. Não é só esses alimentos que está citado aqui, tá? Que são as fontes. Existem outros exemplares de alimentos também. Cloro é um outro sal mineral. Ele participa da composição do ácido clorídrico, né? Então ele auxilia lá na nossa digestão. Encontro no sal de cozinha. O cobalto, ele é um componente que forma a vitamina B12, tá? E ajuda na produção de hemácia, encontro em carnes e laticínios. O cobre, ele ajuda na formação da hemoglobina, encontro em ovos, legumes e peixes. Enxofre ajuda no controle da atividade metabólica, encontro também em carnes, ovos e legumes. O ferro, muitíssimo importante, é um componente da hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que se liga à hemácia, né? Aquele glóbulo vermelho do sangue, que vai levar o oxigênio para todas as nossas células, tá certo? E então o ferro também ele é muito importante para que aconteça, né, a respiração celular, porque é através do ferro que se liga à hemoglobina que o oxigênio vai ser levado para as nossas células. Encontro aí em carnes, legumes e ovos. O flúor é importantíssimo como componente dos nossos ossos e dentes. Encontro aí nos frutos do mar. O fósforo, ele também é um componente dos nossos ossos e dentes. Encontra em ovos, legumes e cereais. O iodo, ele é um componente importante, né, da nossa glândula, do hormônio da tireoide.
Esse hormônio da tireoide, ele vai estimular o nosso metabolismo, então é mega importante. Encontra o iodo no sal de cozinha e nos frutos do mar. O magnésio já é um sal mineral encontrado aí no componente que forma, é um componente que forma a clorofila, então é muito importante para que aconteça a fotossíntese, né? Encontra em todos os vegetais. Sódio e potássio, muito importante para que aconteça a condução e a transmissão dos impulsos nervosos. E tanto o potássio quanto o sódio também ajuda no equilíbrio osmótico. O potássio eu posso encontrar em frutas, carnes e laticínios, e o sódio no sal de cozinha e nos frutos do mar. E o zinco, ele participa e é um componente de várias enzimas, ajuda também no funcionamento de todo o metabolismo e é encontrado em carnes, ovos e frutos do mar. Ok? E assim eu encerro a nossa aula sobre compostos inorgânicos. Muito obrigado e até a próxima!